Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Mateus 5, apenas o verso 48, onde o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, sentencia os discípulos e a multidão da seguinte forma: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Meus irmãos, falamos tanto de desafios na parte da manhã. Falamos de planos, de projetos. E eis que, nas palavras do Senhor Jesus, o maior de todos os projetos, o maior de todos os planos, a maior de todas as metas, o maior de todos os alvos, é colocado pelo Senhor Jesus diante dos discípulos e da multidão que ouvia as suas palavras ao pé do monte. Jesus diz para os discípulos e para a multidão: sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é. Como eu falei na parte da manhã, início de ano, é comum e está correta essa perspectiva de traçarmos planos, projetos e perseguir esses projetos. E Jesus, portanto, ele apresenta diante dos seus seguidores o maior de todos os projetos que um ser humano pode pretender: ser igual a Deus, ser igual ao Pai. Sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial. Não é um pastor batista, presbiteriano, um pastor pentecostal, congregacional, que faz essa exigência para os seus discípulos, para as suas ovelhas. Não é alguém que desconhece a natureza e a fragilidade humana. Quem profere essas palavras é o Senhor Jesus, profundo conhecedor da natureza humana e profundo conhecedor em função de sua dupla perspectiva. Primeiramente, porque ele é, assim como o Pai, partícipe da criação. Como nós, no último domingo, pregamos, o Senhor Jesus estava com o Pai nos atos da criação. João revela isso. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Ele participou de cada ato divino da criação. Ele conhece as suas criaturas, portanto, ele conhece o ser humano, coroa da criação. Mas além dessa perspectiva de criador, Jesus conhece a natureza humana, porque ele também encarnou. O Verbo se fez carne. O Verbo que participa da criação, ele encarna, sente fome, sente sede, é tentado, tem as limitações que todo ser humano experimenta. Do contrário, a encarnação seria uma farsa, uma fantasia, se ele não encarnasse com toda a limitação que o ser humano. A distinção entre nós e Cristo é que ele era Deus e nós somos apenas nós. Mas a natureza é idêntica. Ele sabe, portanto, das limitações que nós temos. E, a despeito disso, apesar de conhecer profundamente a natureza, ele é aquele que diz: sejam perfeitos.
como vosso Pai Celestial. O que cria para nós um problema imenso. Porque se Jesus lança essa âncora teológica de que temos que buscar a perfeição, e ele não é exagerado, ele não é desumano, ele não é cruel, ele nunca nos convocaria e nunca nos convidaria a uma vida que não pudéssemos corresponder. O autor do livro da Carta aos Hebreus vai dizer que temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. E ele, ao dizer, sejam perfeitos, sabendo quem são os homens, conhecendo a natureza humana, ainda assim ele estimula a perfeição. Sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial. Vejam, portanto, em que padrão, em que comparação, em que patamar Jesus coloca os seus discípulos. Não é ser igual a Moisés, não é ser igual a Elias, não é ser nem mesmo igual a Davi, o homem segundo o coração de Deus. Não é ser como Abraão, o pai da fé. Não é ser como o profeta Jeremias, ou Isaías, ou Abacuque. É ser como o Pai. Imensa responsabilidade e privilégio nós temos de perseguir essa meta na vida, a meta da perfeição. Cria um problema porque cai por terra qualquer tentativa nossa de construir uma desculpa, de nos agarrarmos aos nossos pecados, de nos agarrarmos à nossa natureza humana, à nossa fragilidade, na tentativa de dizer que é impossível viver a santidade, a beleza da caminhada com Deus, é impossível porque, afinal de contas, somos seres humanos. Quando Jesus lança essas palavras, ele joga por terra qualquer possibilidade de adolescentes, jovens, solteiros, casados, viúvos, divorciados, de se acomodarem na própria vida. Eu não posso ser um pastor acomodado, porque ele me convida à perfeição. Você não pode ser um marido acomodado, porque ele te convida à perfeição nessa relação com a esposa. Filhos são chamados por Deus para serem filhos perfeitos, obedientes, como ele foi perfeito em relação aos seus pais e como sempre foi perfeito em relação ao Pai Celestial. Reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que a conversão é maravilhosa, porque abre as portas do reino dos céus para nós, mas a conversão nos cria um problema, remove as máscaras, desata os nós, expõe as vísceras, a alma fica desnudada, as desculpas caem por terra, porque nos convertemos. Podemos sim buscar essa perfeição, e mesmo que tropecemos nessa tentativa, e é muito provável que tropecemos, poderemos contar com a misericórdia de Deus que só ergue aquele que cai. Mas a queda, a fragilidade não podem jamais servir como desculpa. Eu não posso apelar para a minha pecaminosidade perante a igreja e dizer, olha, eu não posso fazer mais, eu não posso tentar mais, eu não posso melhorar porque sou pecador. Há limites. Embora seja verdade que sou pecador e há limites, o convite do Senhor é, Idauro, se aperfeiçoe. Maria Messias, se aperfeiçoe. Joelma, melhore, avance, progrida. Porque o vosso Pai Celestial é o padrão a ser copiado, é o padrão a ser seguido.
Temos planos para 2021, mas o maior de todos os planos colocados diante de nós é sermos perfeitos, almejarmos esse nível de vida, de integridade, de dedicação ao reino, de paixão pelo Senhor, de envolvimento com a obra, de eficácia no ministério, de autoridade e unção diante do Senhor, e de experimentar unção e mergulho profundo na pessoa do Espírito Santo. Orarmos com mais liberdade, pregarmos com mais ousadia, servirmos com mais paixão e dedicação ao Senhor. Essa é a perfeição, esse é o plano que Deus tem para cada um de nós. Funcionários que são perfeitos, supervisores que são perfeitos, patrões que são perfeitos, mulheres, esposas que buscam a perfeição, obreiros que buscam a perfeição, ministros de louvor, de ensino e pregação que buscam a excelência. Que alvo maravilhoso está diante de nós. Talvez tenhamos planos de compra de imóvel, de mestrado, de doutorado, de vestibular, de casamento, de noivado. Mas nenhum desses planos se compara ao maior de todos os planos apresentados a nós. Sermos perfeitos em 2021. Compararmos a nossa trajetória cristã com o ano que se encerrou. E corrigir, e melhorar, e reconhecer onde erramos e o que podemos fazer para alcançar esse padrão que é colocado diante da igreja do Senhor no mundo e na nossa, sermos perfeitos. Em segundo lugar, essa passagem também ela ensina para nós que Jesus é aquele que olha para os seus discípulos e ele vê nos discípulos uma potência, uma possibilidade nele de que os seus discípulos progridam, melhorem. É diferente das pessoas, às vezes até próximas de nós. Quantos não cresceram num ambiente em que não eram estimulados, ao contrário, eram desestimulados, comparado com o irmão mais inteligente, com o primo mais bonito, com a família que tinha mais recursos, com a irmã que fala melhor. E quantos cresceram sendo desconsiderados, desqualificados? Ninguém acreditava nas possibilidades e na potencialidade. Jesus não. Ele sabe que lida com pecadores, mas ele sabe o que ele é capaz de fazer com alguém que se coloca diante dele, alguém que se entrega, alguém que se coloca nas suas mãos. Ele acredita que todo discípulo pode buscar essa perfeição. Não há ninguém no mundo que estimule mais o homem a melhorar do que o Senhor. Ninguém, às vezes, acredita em você. Ele olha e diz: seja perfeito. Não aceite os teus limites. Não se prenda a tropeços e quedas e fracassos até aqui, mas busque a perfeição, porque o Pai é perfeito, Deus é perfeito. Se porventura, irmãos, falta algum estímulo ao ser humano, abra a palavra de Deus em Mateus 5,48 e veja quais são as expectativas do Senhor para nós. Sermos perfeitos é o alvo, é o estímulo e é a vontade do Senhor para todos nós desse ano
que acabara de nascer. Ser perfeito. Podemos melhorar, podemos aperfeiçoar, podemos ser crentes melhores. O nosso caráter pode ser melhor. Podemos ser mais abençoadores. Podemos ser mais semeadores de boas notícias. Podemos ser mais íntegros. Podemos ser mais verdadeiros. Podemos ser mais identificados, mais parecidos com o Senhor. E à medida que a fé cristã avança, à medida que o tempo passa, nós não podemos nos contentar em sermos os mesmos, em produzir as mesmas obras de 10 anos, de 5 anos. Na verdade, quando nós olhamos para a nossa trajetória, o que a gente precisa ver é esse avanço. Eu preciso ser um crente melhor do que eu era no passado. Eu preciso ser um marido melhor do que eu fui. Eu preciso ser um pai melhor. Porque Deus me chama a essa perfeição. Ele estimula, Ele dinamiza o homem que se converteu, que está nele, que tem o Espírito dele, até esse aperfeiçoamento. Eu não posso orar menos do que eu orava antigamente. O meu testemunho não pode ser menos impactante do que quando eu me converti. Nós temos às vezes um passado romântico, uma ideia, uma nostalgia dos dias de conversão, o chamado primeiro amor, em que evangelizava todo mundo, cantava e louvava o Senhor o tempo todo, queria ganhar o mundo, a família inteira para Cristo. E à medida que o tempo foi passando, ao invés daquele amor e aquele envolvimento se aperfeiçoar, expandir, crescer, dominar a vida, o contrário é o que acontece, um esfriamento, um cansaço em relação à fé. Mas a Bíblia nos chama para produzir obras de glória em glória. É para crescermos à medida que o tempo for passando e não ficarmos atrofiados na nossa vida, achando que o que fizemos até aqui está de bom tamanho. Sejam perfeitos como vosso Pai Celestial é. Servimos a um grande Deus. As expectativas que temos que ter em relação a Deus são grandes, precisam ser grandes. Porque Ele é perfeito e Ele trabalha com o seu Espírito para que nós nos aperfeiçoemos. Uma outra lição que esse verso nos ensina é de que nós precisamos acreditar que realmente é possível nós melhorarmos. Agora, essa melhora lançada, essa busca por perfeição, Jesus, ele diz o seguinte, olha, sejam vocês perfeitos. E essa palavra, esse convite que ele lança, é para cada um daqueles que ouviam a sua pregação naquele monte. Isso significa que eu não posso esperar que o outro melhore, mas eu preciso melhorar, porque a palavra é para mim também. Sejam perfeitos. Ele está falando para cada um. Nós queremos que o outro melhore. Queremos que o outro se aperfeiçoe. Reclamamos que o outro é imperfeito. E as imperfeições do outro geram incômodos, reclamação, mau humor, descontentamento. E quando, na verdade, a palavra de Jesus é lançada para nós, todos nós, eu não tenho que ficar preocupado com o aperfeiçoamento do outro, eu preciso estar preocupado com o meu aperfeiçoamento. Eu é quem preciso melhorar para o próximo. Se o próximo não melhora em relação a mim, eu o perdoo. Eu caminho com ele as tantas milhas necessárias.
Eu entrego as minhas faces, as duas, para Ele. Eu dou a Ele a capa e também a túnica, eu o perdoo 70 vezes 7. Agora, eu em relação a Ele, eu em relação ao próximo, eu preciso me aperfeiçoar e melhorar. Não espere, querido, que o seu ambiente melhore em relação a você. Melhore você em relação ao seu ambiente. Melhore você em relação àqueles que convivem com você. Comece essa mudança, essa melhora, esse aperfeiçoamento a partir de hoje. Termine o seu domingo dizendo: hoje eu quero colocar a minha vida diante de Deus. E eu quero ser, nesse ano, esse marido melhor, essa esposa melhor. Não orar para que ele melhore, não orar para que ele mude para mim, mas eu que seja transformado por ele, para ele. Jesus individualiza a sua convocação. Sejam perfeitos, todos e cada um. Amanhã é dia de trabalho, primeira semana útil do ano de 2021. Seja o melhor funcionário da tua empresa no ano de 2021. Não espere que a empresa melhore para você. É bom que ela melhore, mas você seja o melhor funcionário da tua empresa. Seja o melhor cristão desse ano de 2021. Não há outra alternativa, a não ser perfeito. E como eu disse, quem convoca a essa perfeição é o Senhor Jesus, que conhece as limitações da natureza humana, mas nem por isso Ele alivia essa natureza humana. Ele não se entrega, Ele não se rende. Já que é assim, fica assim mesmo. Ele chama os homens a serem melhores a cada dia. Tudo isso, à luz do Evangelho, é possível. E é possível, e o próprio Senhor Jesus diz por quê? Porque o Pai que está nos céus, nos vendo, nos contemplando, Ele é perfeito. E Ele nos deu o seu Espírito. A presença do Espírito Santo é o argumento divino para que a gente possa melhorar. Temos essa capacidade. O Espírito habita desde o momento da nossa conversão. Veio fazer morada. E por causa da presença do Espírito, eu posso ter um caráter melhorado, aperfeiçoado a cada dia. Eu posso falar a verdade, eu posso assumir um compromisso com a verdade. E ao assumir o compromisso da verdade, eu posso perseguir e praticar essa verdade assumida, porque o Espírito Santo habita em mim. Eu posso orar com autoridade, porque o Espírito habita em mim. Eu posso expelir demônios, porque o Espírito habita em mim. Eu posso ver milagres do Senhor, porque o Espírito habita em mim. Eu posso ser um crente que impacta o ambiente. Alguém que quando abre a boca e profere a palavra, Deus usa como instrumento cortante e abençoador, porque o Espírito chancela, unge a vida daquele homem, a vida daquela mulher. Nada adiantaria esse convite de Jesus, essa ordem que Ele dá, sejam perfeitos, se não houvesse recurso divino para que o homem pudesse ser perfeito. Ficaria uma palavra meramente de estímulo, como as muitas que nós ouvimos. Seria apenas uma palavra de empolgação, sem nenhuma realidade, sem nenhuma conexão com a realidade. Mas Jesus não faz isso, não é pensamento positivo que Ele lança. Ele diz: sejam perfeitos,
porque há um Pai no céu, presente, vivo, que ouve orações, que quando eu voltei para a glória, Ele deu do seu Espírito, Ele derramou, e esse Espírito que batizou o homem, esse Espírito que habita no homem, Ele pode fazer coisas grandes na vida do homem. Temos a palavra, temos o Espírito Santo, podemos, portanto, ser perfeitos em 2021. Que esse ano, querido, seja esse ano onde iremos superar, um ano em que seremos de fato crentes transformadores, instrumentos de Deus, e seremos de fato perfeitos. O Pai Celestial é aquele que nos capacita a essa qualidade de vida. Eu não quero nada aquém disso. Viver aquém disso. E a gente que vive aquém disso. Há crente que se arrasta por esse mundo, que é uma vergonha. Há crentes que se arrastam pela vida. A vida dele não é uma vida exuberante do ponto de vista espiritual. Ninguém tem vontade de ser igual a ele. Mas há crentes que quando entra no lugar, que quando se aproxima de alguém, que quando fala, o ambiente muda, porque a bênção de Deus está sobre ele. Tal é a proximidade, a intimidade que ele tem com o Senhor. Esse é o alvo do Senhor para cada um de nós nesse ano de 2021. Mantenha os planos que você fez, os mencionados aqui. Mas não se esqueça, o maior plano da tua vida em 2021 é ser perfeito como o Pai Celestial é. Persiga esse alvo. Vá na direção desse alvo. Cruza essa linha de chegada. Receba do Senhor a coroa que Ele prometeu a todo aquele que cruza essa linha. Receba do Senhor as pedras da tua coroa. Seja perfeito, para a glória do nome do Senhor. Bendito seja o nome da tua glória. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo